Fala, povo de Deus, retomando agora para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. A lição desse trimestre tem sido muito profunda. Os feedbacks que a gente tem recebido são cada vez mais positivos. Eu sempre faço questão de dizer isso. Conversava com meu amigo Evaldo agora, falando de pessoas que viram o nosso conteúdo, assistiram até o final, e isso para nós é muito importante. Você assista até o final, também compartilhe com alguém que você vê que precisa desse conteúdo, deixando também aquele seu joinha e até se inscrever no canal se lhe agrada a você. Mas o mais importante de tudo é a edificação espiritual que nós estamos buscando aqui nesse canal, que é compartilhar o evangelho, explicar a palavra do Senhor, discutir sobre temas importantes que são mesmo de demanda para o nosso tempo, que tem uma perspectiva espiritual cada vez maior. E alguns irmãos têm compartilhado comigo essa oportunidade de poder estar aqui vendo o nosso conteúdo. E eu fiquei feliz porque alguns têm usado até mesmo na EBD, têm colocado ali o nosso vídeo para os próprios alunos da EBD comentar depois. Peguei esse feedback e isso para nós tem sido muito bom. E já entrando aqui para nossa aula, antes aqui, enquanto você se ajeita aí, pega a sua Bíblia, mandar um alô aqui para os irmãos lá de Itapiúna, meu amigo Cláudio Jerônimo, meu amigo Evaldo, a pastora Lúcia, pastor Neto, irmãos lá de Lagoa do Mato, ali também de Palmatória, meu amigo Anaírto Martins Raquel, esteve aqui em casa recentemente, comentamos também sobre estas aulas da Escola Bíblica Dominical. Minha amiga Dani e o Jairo, meus irmãos, Jairo, lá no Mato Grosso, eu não me lembro agora se é o do Norte ou do Sul, mas é um Mato Grosso que existe aqui no Brasil e deu bom demais. Forte abraço para vocês também. Vamos lá então começar. A nossa aula de hoje, ela tem como tema como se conduzir, na caminhada. Né? A condução da caminhada espiritual, ela tem sido, principalmente nesses últimos tempos, ela vem sendo objeto de esquecimento por parte de alguns, e eu quero então tocar nesse ponto já, nessa relação agora que eu preciso então estar lendo com vocês o texto áureo. O texto áureo nos diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Olha essa palavra aí, remindo o tempo. E também, na verdade prática, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria no contexto de oposição à nossa maneira de viver. Então, qual é a importância, já de início, para nós que estamos dentro dessa caminhada espiritual, a importância de como andar, ou como se portar, como conduzir a caminhada. Durante algum tempo, até em meados ali do início do século XIX, final do século XIX para o século XX, nós tínhamos o que nós chamamos de uma ética da virtude que, de certa forma, predominava sobre o pensamento contemporâneo daquela época. O que diz a ética das virtudes? Ela diz que é sábio buscar um comportamento onde eu exerço ou transpareço as virtudes que pela tradição ficaram conhecidas desde Santo Agostinho como as virtudes teologais, que são 3, a fé, a esperança e o amor. Então, o cristão se comportaria sempre baseando-se nessas 3 virtudes. E virtude aqui, da palavra areté, ou até mesmo pegando um pouco da dunamis, né, que é o poder do comportamento, a virtude comportamental, de exercer esta virtude. Então, o andar do cristão seria marcado pela fé, uma vida não desesperançada de algo, mas pela fé, crendo nos caminhos do Senhor, crendo naquilo que Deus prometeu e no seu plano redentor para a humanidade, e uma vida baseada na esperança, segunda virtude teologal, porque ela é distintamente cristã, dentro daquilo que Santo Agostinho estava querendo falar. Então essa fé ligada à esperança me dava sempre um viver aonde desesperança, angústias e outras coisas mais até poderiam bater na porta do meu coração, mas elas não teriam predomínio na minha vida. E o amor, a vida baseada no amor, deságua na concepção muito firme do amor de Deus,
no amor ao próximo e o amor a si mesmo. E amor ao mundo, às coisas. Então, nesse sentido, nós tínhamos uma concepção clara de virtude teologal. Havia então outras virtudes, né? As virtudes cardeais, que seriam então a prudência, a temperança, né? A paciência e outras mais que nos encaminhariam para este viver regulado com os outros. Então, nesse sentido, até o finalzinho do século XX para o XXI, aqui, aliás, perdão, do 19 para o 20, você vai ter então ainda uma predominância dessa ética das virtudes. Só que algo mudou. Surgiu então no espaço do comportamento humano e na esfera da ética. Perdão, o microfone desligou aqui. Volto a dizer. Surgiram então outras éticas que dentro deste espaço do comportamento humano foram fazendo um contraponto a essa ética das virtudes, que é então a ética pragmática. Pragmática, por quê? Porque enquanto na ética da virtude eu pergunto se é certo, se é correto fazer tal coisa, porque eu quero fazer o que é certo, porque é virtuoso, né? É bom. Na ética pragmática, eu farei se aquilo dar certo. Então, eu agirei com certa bondade dentro da minha empresa, ou com carisma dentro da minha empresa, para conquistar pessoas, não porque é certo ser alguém bondoso. Então, eu serei caridoso para conquistar espaços, eu usarei o amor para outros fins, não porque o amor é um fim em si mesmo. Essa ética, estou falando aqui do espaço do comportamento humano, daquilo que era para a sociedade contemporânea. Ela adentra até mesmo todo o século XX, passa-se agora para o século XXI e nós vemos a soberania da ética pragmática. Agora, o que isso aqui tem a ver? Ora, justamente isso. O cristão não saiu do mundo, ele ainda se porta nesse mundo, ele ainda está nesse mundo. Então, nesse sentido, faz-se necessário um exame cada vez mais forte dos motivos éticos ou de que tipo de comportamento terá um evangélico, um cristão protestante agora, tendo em vista que ele está intoxicado dessa visão ética, pragmática, que não nos permite viver o bom pelo que é bom, o amor pelo próprio amor, o belo pelo belo e o verdadeiro, mas sim, sempre usando disso para outros fins. Então, nesse sentido, a nossa aula é muito importante. Porque como cristãos, como pentecostais, como evangélicos, nós ainda habitamos esse espaço. E qual é o perigo? É deixar que esta ética, que eu tenho chamado de ética pragmática, ela adentre a igreja. Então, por exemplo, eu procurarei ser santo para ganhar um espaço de reconhecimento. Eu vou procurar ser um pregador, alguém que vai conhecer o evangelho, a palavra de Deus, para ser um pregador de renome. E não porque a palavra deve me transformar. E não porque a palavra deve mudar o meu viver. Nesse sentido, nós buscaremos pessoas, modelos de sucesso e não os modelos bíblicos para vivermos a verdade do evangelho. Então, veremos isso agora aqui, nesse belíssimo comentário feito pelo Osiel Gomes. Então, nesse sentido, na introdução, mas na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza esse padrão de conduta como devemos agir ao longo dessa caminhada para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Então, para isso, o padrão da conduta na caminhada cristã. Então, aqui de início, ele já coloca logo, e eu achei importante, porque já estabelece o nosso padrão, que é Cristo. Então, antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera
que seus discípulos, para fazer a vontade de Deus nesta vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos deixei um exemplo para que, como eu vos fiz, vós façais também, ou façais vós também. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão, né? Jesus Cristo como o modelo e padrão. Qual a importância desse ponto aqui para a gente? É porque nós somos chamados de cristãos. C.S. Lewis, um autor que eu gosto demais, ele fez esse comentário que, de certa forma, os cristãos, que são seguidores de Cristo, passam a agir como Cristo para se tornar pequenos cristos dentro da sociedade. Pequenos cristos no sentido de exemplos de Cristo. Então, nesse sentido, o nosso padrão é o comportamento de Jesus. E para isso, nós temos um texto fundamental, que é o Filipenses 2:5, que vai falar que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Acho que é o verso 4. Né? Que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziando-se, assumindo a forma humana e vivendo a vontade do Pai. Nesse sentido, então, agora aqui, o sentimento que houve em Cristo. Esse sentimento que houve em Cristo refere-se àquilo que Cristo pensou por causa de nós, para ser o nosso padrão. A busca do cristão verdadeiro é a busca de conhecer este Cristo que viverá a vontade de Deus. Esse cristão que viverá a vontade de Deus expressa no padrão que é Cristo. Então, para isto, nós procuramos, então, ter a Cristo como padrão. Mas numa cultura como a nossa, onde as pessoas buscam o padrão do pastor bem rico, do cantor famoso, da pessoa gospel bem famosa, isso acabará trazendo muita mazela para o comportamento do povo de Deus. Porque, gente, a felicidade não consiste nos bens que possuímos, como veremos daqui a pouco, mas consiste em viver o propósito para o qual Deus nos chamou, dentro do quadro que Ele nos chamou, dentro da vontade que Ele nos chamou para fazer. Então, nesse sentido, fazendo aqui a vontade de Deus, o nosso tópico, fazendo a vontade de Deus, como filho de Deus, Jesus procurou agradar o Pai na jornada desta vida, fazendo sempre sua vontade. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou. Deixa eu encontrar aqui. Que ele mesmo ensinou aos seus discípulos, que é o Pai Nosso. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino. Entretanto, isso é possível quando buscamos com o auxílio do alto. Conforme a oração ensinada por ele, logo o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho, da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro, ensinada por Cristo. Tudo o que vos quiserem que os homens vos façam, fazei vós também. Então, nesse sentido, a busca de fazer a vontade de Deus é a busca pelo reconhecimento, em primeiro lugar, da mortificação do nosso ego, orgulho e vaidade. Para isso, o cristão usa não da sua própria força, mas do auxílio do alto, da presença capacitadora do Espírito Santo, que está posta para isto, para trazer ao nosso coração a possibilidade da obediência e do fazer da vontade do Pai. Para isto, então, a vida cristã bem-sucedida precisa ter essa compreensão. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual. E por isso, devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Esse texto de Paulo é importante porque ele se coloca como um corredor de uma corrida que se prepara para viver esta corrida. Então, para esse fim, para alcançar aqui esta coroa, este prêmio, a qual ele mesmo não pode ser desqualificado, ele passa a viver então na disciplina. A vida cristã bem-sucedida não é relaxada, não é vivida pelo padrão do que eu acho, do que eu penso, do que eu quero, mas sim sempre ligada à vontade e à disciplina daquilo que o Senhor preparou para nós. Deixe-me caminhar para agora o próximo ponto, que vai ser: não andeis como necios. E aqui é importante observar mais esse ponto.
Quando o texto diz sobre nécios, né, a necessidade, a loucura, eu vejo, meus irmãos, o quanto as pessoas têm abandonado o padrão deste comportamento espiritual mais sóbrio, pensando que a nossa vida, tal como ela é vivida sem a sabedoria do Senhor, seria uma vida desculpável. É como se ninguém quisesse a prudência, que é uma razão prática que nos faz escolher, então, entre o bem e o correto, aquilo que é adequado. É como se todo desejo que a pessoa tivesse fosse espiritual ou fosse bom. Então, nesse sentido, uma pessoa é capaz de agir baseada no desejo, pensando que algo é bom para ela, porque ela tem autonomia, ela tem que fazer. Quando depois que ela experimenta aquilo, ela só sofre as consequências do desejo desenfreado. Veja bem, um exemplo claro. Uma pessoa que não ganha muito dinheiro, mas vive bem, decide sair do seu bairro para ir para outro bairro de um alto padrão, porque lá é melhor de viver, porque não tem segurança na rua da casa dela e tal e tal. Só que ela acaba fazendo isso pelo orgulho dos bens. E logo depois que ela está lá, o dinheiro não dá conta. Ela vai precisar trabalhar mais, talvez abandone a comunhão com os filhos, passa a ter uma vida que, para ter um momento de lazer, precisa sair para muitos lugares. Então, nesse sentido, o padrão de vida aumenta e ela não alcança aquele padrão de vida. Ela agiu como um nécio, não com a prudência. Nesse sentido, o cristão não agirá baseado na vontade e pelos seus desejos carnais. Ele precisa agir sempre no discernimento da vontade de Deus, procurando andar como sábios. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, em Efésios 5:15, cujo adjetivo asófos, que é a pessoa sem sabedoria, traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante, um embotado de entendimento. Mas sim como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso no fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, uma ausência de sabedoria desprovida da luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Por isso, o apelo do apóstolo para o crente é: vede prudentemente como andais. A questão do comportamento cristão, ela não é só para usar disciplina ou para outra coisa, gente. É questão de sabedoria. A santidade é para nós aquilo que um remédio é para quem tem uma doença. Vou usar aqui o meu exemplo do diabetes. Eu possuo diabetes já faz algum tempo e luto para me manter saudável. Faço exercício físico, tento comer regradamente. Mas se eu achar que eu estou livre e eu posso comer o que eu quiser, eu acabarei destruindo a minha vida. A loucura, a insensatez, ela provoca a autodestruição daquele que não age com prudência e com sabedoria. Então, nesse sentido, a prudência, eu acho que eu pulei aqui, mas retoma aqui para a gente. Nesse sentido, a prudência, o que seria, como já expliquei já o que é a loucura, aquilo que é a necessidade, a prudência, nós vemos que é o andar aqui naquilo que tem a conotação da compreensão, do discernimento espiritual, né? Então, ser prudente é ter esse discernimento espiritual que me capacita a saber qual é a vontade do Senhor para aquela situação, me capacita a ver com os olhos de Deus tal pessoa. A prudência me capacita a viver a vida natural deste mundo com a capacidade espiritual dada pelo Espírito do Senhor. É na prudência que eu me conto como alguém que tem uma perspectiva de capacidade de entendimento da mente de Cristo. É na prudência que eu me desenvolvo, até mesmo espiritualmente. Então, para isso, precisamos então compreender o tempo que a gente está vivendo e agirmos para com este tempo de uma determinada maneira. Para isso, o autor traz este tópico, vencendo os dias maus. E ele, no subtópico, um reminho do tempo. Ele vai dizer, então, do verbo grego, né? O exgorazo, que possui dois sentidos, que é o redimir, o resgatar, e o comprar para um uso próprio. Então, nesse sentido cristão, ele foi resgatado para um uso próprio dado pela lei do Senhor. Para isto, nós temos agora
a opção de viver uma vida segundo a vontade de Deus, porque outrora não poderíamos viver porque estávamos debaixo da escravidão do pecado. Então, remindo o tempo até a volta do Senhor. Quando se fala a respeito de remir o tempo entre cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vida do Senhor, ou seja, está preparado para o acontecimento que pode acontecer a qualquer momento. Essa é a redundância importante. Que uma das questões práticas do retorno de Jesus é o retorno de Cristo Jesus. A busca por estar pronto para o retorno dele. Isso aqui é clássico. Os cristãos são pentecostais assembleanos da década de 80 para cá, né? Nós tínhamos estudos sobre a volta de Cristo, quase toda revista, quase todo trimestre. Então, esse assunto não é um assunto por nós que deve ser esquecido. A outra ponta desse aspecto é os dias são maus, que revela que estamos inseridos, aqui nesse sentido, num contexto que é dominado pelo pecado. E nós não podemos nos confirmar a esta possibilidade, conforme essa possibilidade de estarmos agindo como insensato, a tal ponto de não entender qual seja a vontade do Senhor para nós. E a guisa de conclusão, a nossa caminhada para as mansões celestiais, nós precisamos seguir o padrão divino, isto é, vivemos a determinadas normas do Pai. Ora, conclui-se aqui com duas aplicações para nós, para que cada professor e aluno possa ter em mente aquilo que nós falamos aqui com certa propriedade. Primeira delas é que há um sentido em que nós precisamos desejar o certo porque ele é certo. Quando eu desejo o certo porque ele é o certo, que ele é bom, ele transformará a minha vida. Então, nesse sentido, a transformação espiritual que nós tanto buscamos não é pela conquista das coisas, mas por vivenciar a vontade de Deus, que é correta, ou no caso que é perfeita, boa e agradável. Em segundo lugar, se nós queremos conquistar algumas coisas, que elas venham quando o nosso caráter estiver pronto para recebê-las. Por que alguém... Um texto de Tiago vai dizer o seguinte: por que alguns pedem e não recebem? Ora, pedem mal para gastar em seus próprios prazeres. Então, nesse sentido, o homem que não tem uma conduta correta na presença do Senhor acabará por vivenciar suas orações não atendidas, porque ele não sabe pedir aquilo que Deus requer. Nesse sentido, oramos segundo a vontade de Deus. Para isso, uma conduta bem firmada no Evangelho de Jesus. O caminhar espiritual estabelecido pela prudência revela até que, quando nós menos esperarmos, nossas orações começam a ser atendidas. Por quê? Porque o princípio é: Deus confiará suas bênçãos para um cristão cujo caráter transparece o caráter de seu filho. Ok? Um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.